quero falar um pouco sobre avivamento espiritual e falar sobre o impacto causado pelo avivamento. Para isso nós vamos ler Atos capítulo 17, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Meus irmãos, eu já disse aos irmãos em algumas ocasiões que a igreja apostólica, chamada de igreja primitiva, eu normalmente chamo de igreja primeira, é o maior exemplo de avivamento que nós temos em toda a história da igreja. O texto de Atos capítulo 2, versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja se tornou uma igreja tão poderosa, tão influente e tão cumpridora da missão que Jesus lhe estabelecera, que se os irmãos lerem Atos capítulo 1, versículo 15, verão que naquele texto eles eram apenas quase 120 irmãos, diz o texto. Em Atos capítulo 2, versículo 41, o texto já diz que eles eram quase 3.000 irmãos. Em Atos capítulo 4, versículo 4, o texto já diz que eles eram quase 5.000 irmãos. Em Atos capítulo de número 8, o escritor do texto, Lucas, diz que grande era a multidão dos que criam. Chega um momento na história da igreja e do seu crescimento tão exponencial, tão grandioso, que Lucas desiste de falar de números. Ele já não conta mais. Agora ele apenas diz que grande era a multidão.
Em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Chega um momento na historicidade da igreja cristã, que em Romanos capítulo 15, versículo 18 a 22, quando o apóstolo Paulo expressa o desejo de visitar a igreja em Roma, ele diz: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. Para que você tenha uma ideia, a história diz que em 50 anos, havia cerca de 500.000 de cristãos apenas na Judéia. Em 60 anos, o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. O crescimento da igreja foi tão poderoso, tão portentoso, tão inquestionável, tão extraordinário, que Roma, o império, ao perceber que não tinha como vencer as hordas bárbaras ou os povos bárbaros, Roma declarou o cristianismo religião oficial do império, porque entendeu que apenas a mensagem do evangelho seria capaz de aplacar a fúria dos povos bárbaros. O imbatível exército romano estava acostumado a lutar contra exércitos organizados, exércitos aparelhados. Os povos bárbaros não se organizavam para a batalha, não havia exército. Os ataques eram surpresas, vinham de onde menos se esperava. O evangelho foi a arma que o império quis usar para converter os povos bárbaros na tentativa desesperada de salvar a estrutura de Roma, o império. Isto porque a igreja cumpriu a sua missão de forma extraordinária, responsável, gloriosa. Quando nós lemos o capítulo de número 16 de Atos, nós encontramos Paulo e Silas em Filipos. Os irmãos hão de lembrar que em Filipos eles foram presos, jogados na masmorra, torturados. Quando Paulo e Silas são soltos, eles seguem para uma grande cidade daquela região do mundo chamada Tessalônica. Tessalônica é ainda hoje uma importante cidade da Grécia. Nos dias de Paulo, Tessalônica era chamada de cidade ortodoxa. Era um grande centro do cristianismo. E a sua posição geograficamente estratégica favorecia o estabelecimento da igreja cristã naquele lugar. Tessalônica ficava a 60 quilômetros de Apolônia, texto ou cidade que é citada no versículo 1. Ficava a 165 quilômetros de Filipos, na famosíssima Via Egnátia. Esta via era uma referência para o mundo antigo e ligava Roma a todo o comércio do mundo oriental daquele tempo. Então, Tessalônica era um centro comercial, estava às margens do mar Egeu. Então, a conexão do Oriente com o Ocidente passava por Tessalônica.
Era uma cidade grandiosa. Lá estava uma sinagoga forte dos judeus. Quando Paulo e Silas começam a pregar o evangelho em Tessalônica, diz o versículo 4, que uma grande multidão ficou persuadida a se converter à pregação de Paulo. Entretanto, os judeus, revoltados com aquilo, alvoroçaram uma multidão para que se levantasse contra os apóstolos, e invadiram a casa de Jason. Jason é um novo convertido que estava hospedando a Paulo e a Silas. Eles queriam arrebatar Paulo e Silas e jogar para que a multidão lhes machucasse, lhes espancasse, lhes ferisse. Como não encontraram aos dois apóstolos, arrastaram a Jason. Não vão espancar a Jason, porque Jason é um morador da cidade. Então levaram Jason ao tribunal, diante dos juízes. E quando chegam lá, esta é a acusação: estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Que acusação gloriosa, que acusação elogiosa. Eles estão transtornando o mundo, não é transformando, é transtornando. Eles estão mudando a ordem das coisas. Eles estão impactando a mentalidade das pessoas. Onde eles passam, deixam a marca, deixam a influência. O efeito da sua passagem e da sua mensagem é perceptível. Eu lembro, há muitos anos atrás, numa cidade aqui do estado da Bahia, chamada Miguel Calmon, as igrejas na época usavam aquelas cornetas na fachada do templo para fazer um culto rápido no final da tarde. E o padre da cidade, incomodado com o crescimento da igreja evangélica em Miguel Calmon, usou a seguinte expressão: crente é igual tanajura. E ele disse: onde cai uma tanajura, nasce um formigueiro. Onde aparece um crente, nasce uma igreja. Quando nós, pode aplaudir ao Senhor, quando nós somos comprometidos com a missão que o Senhor nos deu, quando nós somos comprometidos com o evangelho que nos converteu, nós não nos contentamos em guardar esse evangelho na caixinha. Nós queremos anunciar a Cristo. Esta igreja, a igreja de Atos, é a referência de maior avivamento da história. E é interessante que aqui em Tessalônica nasce uma igreja que se tornou tão poderosa que quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, e ele escreveu 2 cartas para esta igreja, o apóstolo diz no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9: em toda parte se ouve falar acerca da vossa fé, de modo que vocês se tornaram o exemplo, modelo, para todas as igrejas da Galácia, e não apenas isto, também para as igrejas da Ásia. E em toda parte onde se ouve ao vosso respeito, se sabe de como vos convertestes a Deus, recebendo a palavra como nós lhe pregamos, como palavra de Deus. A minha pergunta é:
O que tornou, ou o que levou a igreja de Tessalônica a viver um avivamento tão poderoso, que ela se tornou referência para o mundo de então. E aí, eu vou destacar alguns elementos desse avivamento. Se o tempo não me permitir, eu não irei até onde gostaria, mas eu quero destacar alguns elementos desse avivamento, e quero começar dizendo que o primeiro segredo de um avivamento extraordinário na igreja é uma mensagem cristocêntrica. Vou explicar. Numa mensagem cristocêntrica, quem é o pregador não importa, importa qual é a pregação. Quem é o mensageiro não importa, importa qual é a mensagem. Qual o currículo do pregador também não conta. O que conta é se Cristo é o centro da sua pregação. Note que em Atos capítulo 17, versículo 3, diz assim: Paulo expunha e demonstrava que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o enviado, é o Messias, é o Cristo. No versículo 7 diz: os quais Jason acolheu, essa é a acusação, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Uma igreja não pode pensar que é avivada se Cristo não é o centro da sua adoração, se Cristo não é o centro da sua pregação, se Cristo não é o centro do seu culto. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 até o 5, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, em fraqueza e em temor, não vos fiz saber outra coisa, senão a Cristo, e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. O avivamento é ocasionado e provoca uma mensagem cristocêntrica. Uma das marcas de uma igreja em avivamento é Jesus como ênfase, Jesus como centro, Jesus como marco e como marca. Dá para dizer amém? Segundo lugar, o segundo elemento que um avivamento espiritual provoca é conversão. O que é converter? Converter é mudar, transformar, estabelecer uma nova natureza, uma nova roupagem, uma nova mentalidade, uma nova estrutura. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim: porque em toda parte se ouve de como vos convertestes a Deus. Presta atenção, ninguém que se converte continua vivendo do jeito que vivia. Eu vou repetir: ninguém que se converte continua vivendo do jeito que vivia. A conversão vai mudar a tua postura, a conversão vai mudar as tuas escolhas,
A conversão vai mudar os teus gostos. A conversão vai mudar os lugares que você frequenta. A conversão vai mudar até alguns relacionamentos que você tem. A conversão vai te tornar parecido com Jesus. Borboleta não volta a ser lagarta. Isto é conversão. Tem muita gente na igreja querendo viver como vivia antes, querendo andar como andava antes. Você dá licença? É um culto festivo, mas é o culto da palavra. Então eu não posso esquecer. Estamos vivendo um tempo que a igreja está flexibilizando tanto as coisas, que aquilo que seria conversão já não aparece mais em nós. Quando Paulo diz aos romanos, não vos conformeis a este mundo, ele está dizendo, não vos torneis iguais, não vos torneis conformes, não vos torneis parecidos. O que está acontecendo? Exemplo, as nossas festas de aniversário deixaram de ser festas de aniversários de crentes convertidos, se tornaram festas como quaisquer. Se servem bebidas alcoólicas a quem quiser encharcar a cara. No meio da festa, apaga as luzes, liga os refletores e transforma o ambiente numa boate, e dança até o chão, até amanhecer o dia. As músicas que se tocam nessas festas já não são mais músicas que convidam Jesus a estar presente, não convidam mais o Espírito Santo a estar na casa. As festas de casamento dos crentes nem podem mais acontecer no templo, porque no templo eu tenho alguns limites a cumprir que eu não estou disposto. Eu quero que a minha festa se transforme na festa, e eu vou soltar o barraco. O que está acontecendo? Cadê a conversão? Nós criamos, vocês estão calados. Nós criamos o conceito de vida cristã e vida secular. Vivemos uma dualidade. Aqui eu sou cristão, na empresa é meu trabalho secular. Presta atenção, por favor. Essa dualidade não existe. Você não pode ser cristão e secular. Você é cristão no trabalho, no ônibus, na empresa, no aeroporto, na igreja, na escola, na faculdade, na festa. Você é cristão, você é servo, você foi convertido. O avivamento gera conversão. Jesus diz a Pedro em Lucas 22:32: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós não podemos voltar ao mundo em nome de uma liberdade que não é liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Provoca seu vizinho e diz para ele: não volte para o mundo, não volte para o mundo. A sua presença precisa impactar com a presença de Jesus. Eu estava caminhando na praia não faz muito tempo, um janeiro destes, e de longe alguém me gritou de uma barraca daquelas, uma mesa daquelas, e eu olhei, não reconheci de longe, fui me aproximando. Quando me aproximei, eram pessoas, amigos, e alguns eu não via há muito tempo, e eles disseram: senta aqui que a gente vai conversar. Eu falei: olha só, eu terei muito prazer em sentar com vocês, mas sinceramente, como eu tinha aproximação, quem passar de longe vai pensar que eu estou caindo na cerveja.
Final de contas, não, só toma um Guaraná. Eu disse, você está doido, é da mesma cor. Me ajude. Ele disse, entre a sua presença na mesa e a cerveja, a sua presença. Presta atenção nisto. Não é ser inconveniente, chato, inadequado, birrento, não é isso. É você entender que você pode ser gentil, educado, respeitoso, mas estabelecer que a sua presença representa Cristo e o Evangelho. Entende? É preciso que haja conversão, e o verdadeiro avivamento gera conversão. Vou agilizar. Terceiro, o verdadeiro avivamento gera testemunho. Testemunho é aquilo que alguém diz sobre nós. Quando nós somos avivados, Cristo aparece na nossa vida. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 1, versículo 8: porque partindo de vós se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de maneiras que não temos necessidade de falar mais coisa alguma. Queridos, eu estou convencido que o mundo precisa reconhecer a gente como servos de Deus, sem que a gente precise abrir a boca. Pela maneira que a gente chega, pela maneira que a gente se apresenta, pela maneira que a gente trata, pela maneira que a gente lida com as pessoas, pela maneira que a gente veste, pela maneira que a gente caminha, o nosso testemunho precisa anunciar Jesus. O que está acontecendo com a gente? Como está o nosso testemunho? Nós cremos no avivamento que no final de culto explode tudo. A gente vem à frente e chora, pula, vibra, canta, dança, mas amanhã vive igual. Tudo normal, de novo. O avivamento vai transformar o nosso testemunho, vai mudar a nossa vida. Vou falar um negócio aqui, não quero ofender ninguém, não quero magoar ninguém, mas fui despertado no Espírito acerca disso esses dias. Nós estamos muito ofendidos com aqueles que defendem a ideologia LGBTQIA+. Nós cristãos estamos nos sentindo afrontados, agredidos, nervosos, alvoroçados. Por quê? Porque eles pegam a cruz e fingem que estão sendo crucificados. Deus está ofendido, Deus está sendo desrespeitado. Olha para mim. Será? Será que Deus está tão sensível que está ficando magoado porque alguém que resolve afrontar a consciência religiosa dos mais sensíveis finge uma crucificação para provocar movimento, barulho, engajamento, gritaria? Eu vou lhe perguntar: o que mais ofenderia a Deus? Alguém na praça, numa parada gay, fingindo crucificação? Ou a igreja que abriu mão da cruz e colocou outros elementos em seu lugar na casa? Será que nós não entendemos que Jesus já disse o que isso iria acontecer? Jesus disse assim: se o sal se tornar insípido, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. O que está acontecendo? A igreja está relativizando o Evangelho. Abrimos mão da Bíblia,
abrimos mão da oração, abrimos mão da mensagem da cruz, nos tornamos palestrantes motivacionais meramente. Não sou contra, mas o evangelho não pode ser substituído. Trocamos a cruz por outros elementos, deixamos de adorar e começamos a fazer show. Perdemos os profetas e ganhamos artistas. Não temos mais sacerdotes, temos executivos do evangelho. E estamos achando que Deus está ofendido com a cruz que alguém fabricou para uma apresentação pirracenta na praça. Não se magoe comigo, por favor, mas igreja, é hora de acordar, é hora de voltar ao primeiro amor. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora de chamar Jesus de volta para a igreja. Está na hora de convidar Jesus de volta para o altar. Está na hora de trazer a Bíblia de volta para o púlpito. Está na hora de trazer o Cristo da cruz para reinar no trono do nosso coração. Só o avivamento fará isto. Só o avivamento vai resgatar esses fundamentos da igreja. Queremos nos chatear com aqueles que, por não conhecerem a grandiosidade da graça, blasfemam do Senhor da graça. E nós que a conhecemos não a experimentamos, a negamos. Achamos que alguém, porque tem uma ideologia diferente da nossa, nos afronta quando mexe na cruz. Para com isso, gente! E o Cristo? Como estamos tratando Cristo? Onde Ele está na nossa vida? Onde Ele está no nosso culto? Olha o que Paulo diz: amaram a mentira e aborreceram a verdade, por isso Deus lhes entregou a mentira. Paulo não está falando daqueles que não conhecem a graça. Paulo está falando de uma igreja apóstata. Somos uma igreja que gosta do movimento. Somos uma igreja que gosta dos eventos seculares no ambiente do templo. Criamos um conceito. Deixamos de ser evangélicos, seguidores do evangelho, e nos tornamos gospels. Aí de vez em quando alguém diz: saí do gospel, porque eu me frustrei com o gospel. Presta atenção, você vai se frustrar sempre com o mercado, porque o mercado vive de onda, o mercado vive de moeda. Um produto substitui outro, um carro novo substitui outro, uma marca substitui outra. Evangelho não é mercado, evangelho não é marca, evangelho não é onda, evangelho não é comércio, evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Se a igreja voltar ao evangelho, vocês verão o que Deus vai fazer. Se a igreja voltar ao evangelho, vocês verão o que Deus vai fazer.
Se a igreja voltar ao evangelho, aqueles que vituperam a cruz entrarão no templo carregando uma e dizendo: eu quero conhecer o poder desse evangelho. Igreja, falta. Em todas as épocas da história, a igreja teve desafios grandiosos. Em todas as épocas da história, a igreja enfrentou oposição grandiosa. Paulo escreve assim: uma porta gloriosa, uma porta grande e espaçosa se me abriu, mas há muitos adversários. A porta está aberta, mas a sensação que eu tenho é que o Senhor está olhando para nós e dizendo: parem de olhar para fora, olhem para dentro, porque se vocês se curvarem diante de mim, eu trago o mundo curvado à minha presença. Este é o avivamento que nós precisamos, que gera testemunho. Tem que terminar. Quarto lugar, o avivamento que gera impacto espiritual produz firmeza. Crentes firmes na fé, crentes que sabem o que querem, crentes que sabem para onde vão. Queremos tratar a nossa conversão a Cristo por épocas. Vivemos de temporada e não funciona assim. Tão logo uma proposta gloriosa, eu abdico do evangelho e vou viver o meu momento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 7 e versículo 8 diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Vamos lá, quem nunca sentiu vontade de desviar? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem aqui nunca enfrentou uma luta tão grande que pensou assim: eu acho que Deus me deixou? Quem aqui nunca passou por algum processo que você tenha dito: eu acho que Deus nem está me percebendo? Todos passam pela sua moenda, todos passam pelo seu processo. Não é por acaso que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Ele não disse a minha, disse a sua. Provoca o vizinho, fala com ele: toma a sua cruz. Entretanto, deixa eu te falar uma coisa sobre o evangelho. Olha para mim que eu vou te falar uma coisa sobre o evangelho. Não tem marcha ré. Não tem marcha ré. Não tem marcha ré. A caixa de marcha não foi feita com a possibilidade de voltar. Jesus entrou no seu coração. Você pode desanimar, se revoltar, chutar o balde e dizer: não vou mais para a igreja nenhuma. E você vai acordar de manhã cantando um louvor sem nem perceber. Você vai parar o carro na frente da padaria, e enquanto sua mulher vai comprar pão, quem parou o carro do seu lado está com um louvor tocando do seu lado.
Você vai sonhar à noite com o culto. Por quê? Porque você foi marcado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você foi comprado por bom preço. Seja firme no Senhor. Não desanime. Deus está contigo no processo. Seja firme. Paulo diz assim: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você tropeça, bate a cara no poste, se ofende com o comportamento de um irmão menos maduro na fé. Alguém te magoa, te pisa e até te machuca, e você chega em casa atribulado, mas logo o seu coração começa a celebrar a Deus e desejar, cultuar, adorar, celebrar e engrandecer o nome do Rei Jesus. O avivamento gera firmeza espiritual. Você que está afastado da igreja, você que me acompanha pelo culto online, abandonou a fé: não vou mais congregar, porque eu descobri que no online eu me alimento. Em nome de Jesus Cristo, renova a sua aliança com Deus, renova seu pacto com Jesus. Você que está me ouvindo essa noite, lá vai, não é a mensagem do pastor de uma igreja, é a mensagem de um evangelista. Você não tem que se converter e congregar aqui, mas você precisa se entregar ao Evangelho de Jesus para morar no céu. Congrega onde você se adapta, congrega onde você gosta do louvor, congrega onde você gosta da pregação, mas não desista de Jesus. Seja firme. Sacode o seu vizinho aí e diz para ele: não desiste. Seja firme. Quinto lugar, estou agilizando. O avivamento gera influência. Uma igreja avivada influencia a comunidade onde ela está. Uma igreja avivada gera impacto no ambiente onde ela serve. Olha o que diz Atos 17:6. Eu paro aqui. Estes homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Onde eles chegavam, eles deixavam uma marca, transtornavam. Não quero manter a minha amizade com a minha família, não vou mais no churrasco da família, porque agora eu me converti, eu sou luz e eles são trevas. Sério? Você liga a lâmpada na sua casa em dias de verão? Você acende a luz do poste meio-dia de janeiro? Não, por quê? Porque onde a luz não precisa de lâmpada, resplandeça onde Deus lhe estabeleceu, brilhe onde você vai, influencie pela fé. Aliás, deixa eu te falar de Atos 2:42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, influenciavam pelo ensino, e perseveravam na comunhão, influenciavam pelo relacionamento, e perseveravam no partir do pão, influenciavam pela solidariedade, e perseveravam nas orações, influenciavam pela solidariedade, e em toda a alma havia temor, influenciavam pelo testemunho. Influencie. O mundo precisa ver Jesus em nós. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: há algo diferente nessa moça, há algo que não é comum nesse rapaz. Seu colega de trabalho tem que olhar e dizer: tem alguma paz
paz nele que eu preciso sentir. Há uma singeleza nele que eu preciso conhecer e desejar conhecer a Jesus por sua causa. Uma igreja avivada influencia. Feira de Santana precisa saber que nós estamos aqui. A Bahia precisa saber que nós estamos aqui. O Brasil precisa saber que nós estamos aqui. Aqueles que não vivem como nós precisam saber que nós estamos aqui. A igreja precisa cumprir o seu papel de agência influenciadora do reino de Deus. Precisamos desarmar. Desculpa, eu tenho que mexer. Precisamos descer do pedestal da religiosidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a forma humana, e achado na forma humana, assumiu a condição de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha quantos degraus ele desceu. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica de pé, por favor. Sabe o erro que nós estamos cometendo? E o avivamento vai corrigir. Nós queremos selecionar aqueles que são dignos de ser salvos. Nós estamos querendo decidir quem terá acesso ao céu e quem não. Nós estamos querendo fechar as portas da igreja para alguns que nos incomodam. Mas eu preciso te lembrar, Deus amou o mundo, el mundo, the world, o universo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, quem? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o evangelho não fizer, ninguém faz. Se o evangelho não fizer, ninguém faz. Se a pregação da palavra não confrontar pela própria palavra, ninguém o fará. Se o amor não convencer pelo Espírito, nenhum argumento convencerá. O que a igreja precisa? Avivamento que gera impacto. A igreja precisa ser avivada. E eu quero e peço a Deus que esta semana, 13 anos da nossa igreja, que seja uma semana que se estabeleça como um divisor de águas, para que se inicie um avivamento espiritual poderoso no seu coração, na sua casa e na sua família. Ore comigo agora e diga para o Senhor: eu preciso ser tocado por esse avivamento, eu preciso ser cheio desse avivamento, eu preciso que a minha alma seja provocada por este avivamento. Pode orar, diga para o Senhor: eu preciso que a tua palavra rasgue o meu coração. Diga para o Senhor: eu preciso compreender este tempo,
e discernir em que serei útil para o teu reino neste momento. Satanás não vai te afastar da cruz, Satanás não vai te afastar do Evangelho. Você que está tão desanimado, que já estava falando em desistir, se você quiser vir à frente para receber a oração aqui do altar, venha, tenha ânimo e venha. Não se preocupe com o que alguém pensará. O que importa é a tua vida de vitória em Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra foi proclamada, a tua palavra foi pregada, e a nossa oração agora é que esta palavra gere impacto nos corações. Não queremos abrir mão da Bíblia, Senhor, não queremos abrir mão de Cristo, não queremos abrir mão do Evangelho, mas precisamos colocar o Evangelho em prática na nossa própria vida. O coração do pecador precisa ser impactado pelo amor, o coração do pecador precisa ser impactado pela mensagem da cruz. Cada homem e cada mulher precisa ser transtornado pelo poder do Evangelho. E eu oro agora por Feira de Santana, e eu peço, Senhor, nos entrega esta cidade, nos entrega esta cidade, nos entrega para que o teu reino seja estabelecido em cada bairro, em cada rua, em cada condomínio. Nós queremos, Senhor, que a tua igreja nesta cidade floresça, que cada igreja nessa cidade, representada por denominações, floresça, que o teu poder tome conta da vida de cada pastor, de cada obreiro, de cada crente, e nós sejamos incendiadores, que a cidade seja incendiada pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estende a sua mão em direção à pessoa do seu lado e diz para ele: deixa Deus te usar como Ele quiser. Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, feel the echoes rising in the night. On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, find the parts of me I left in time. A slide guitar is crying soft and low, a tender sound that only truth can show. The rhythm of the wheels beneath my feet keeps time with every heartbeat I repeat. And though the night is heavy on my mind, the silver sky reminds me I'll
On this moonlit memory train I ride, watching all my shadows fall behind. Every mile rewrites the way I feel, turning faded moments into something real. On this moonlit memory train tonight, I find the parts of me I left in time. Let the rails unwind the fears I've kept. Let the moon restore what I forget. Every whisper from the darkened land leads me home with open hands. On this moonlit memory train I ride, letting every lost regret subside. Every dream I buried comes alive, glowing in the silver of the night. On this moonlit memory train tonight, I finally see my heart in clearer light.